Abra a sua Bíblia comigo, então, no livro de Josué, no capítulo 1. Hoje é domingo de Páscoa, correto? Não bate. Essa é uma tentativa de converter uma data uma comemoração pagã ao calendário cristão. Próximo domingo poderia ser até um domingo de Páscoa, mas a Páscoa sempre será no 14º dia do mês de Abib. Então, no primeiro mês do calendário do ano do calendário judaico. Por isso, no dia 14 é o dia de você comemorar a sua Páscoa, apresentar-se diante de Deus, rever suas crenças, e na sua cabeça está claro, é claro o que é a Páscoa? Você tem clareza da importância da Páscoa e o que ela representa? A Páscoa, um resumo rápido, ela teve um significado profético, ela teve um significado de libertação, e ela tem o significado real de restauração, de salvação. A Páscoa foi instituída quando Deus estabeleceu a última praga sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos. Todo primogênito, seja de animal, seja de ave, seja de homem, morreria naquela noite. Quem aqui é primeiro filho? Todos vocês rodariam. E os primeiros filhos de vocês, e se tivesse alguém antes, morreria. É um caos generalizado. E a Páscoa foi estabelecida com 2 objetivos. Primeiro, o simbolismo de remissão. Alguém morrendo pelos outros. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Portanto, não se iluda. O salário do pecado é a morte. Ninguém verá a Deus antes de morrer. O arrebatamento significa que você morrerá e ressuscitará. Mas a remissão de Cristo não isenta o homem da morte. A vitória da morte acabou. Cristo, ele morreu? Sim ou não? Morreu. Porém, ele morreu como o único Filho de Deus, sem pecado. Mas ele ressuscitou como primogênito. Ele ressuscitou como o primeiro dos que ressuscitariam em seu nome. Então, a Páscoa primeiramente foi estabelecida para a saída do Egito, para a morte do Cordeiro Pascual, aonde o sangue dele passaria nos umbrais das portas, e a carne dele deveria ser devorada
comida durante toda a noite, porque teria uma peregrinação, uma fuga de 3 dias e 3 noites sem parada. Lembra do que é a nossa ceia? O corpo do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Israel passa por esse processo. Cristo, ele é preso no início da Páscoa. Ele é preso e ele é julgado e ele é sacrificado exatamente na Páscoa. Cristo, a Páscoa aconteceu no domingo, irmãos? Cristo foi crucificado que dia? Então a Páscoa foi que dia? Sexta. Ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Aí está a importância da Páscoa para a igreja. Eu não sei como conseguiram associar um coelho que bota ovo e de chocolate nessa data, que é uma blasfêmia sem fim, se torna um culto, e a Bíblia diz que não terás imagem, não farás imagem de outros deuses. Além da aberração de deturpar do cordeiro para um coelho, o pão e o sangue, simbolizando um ovo, que é uma deturpação sem fim, ainda leva as pessoas à ausência plena de temor e de conhecimento do santo. Essa é uma data que se tornou totalmente comercial, e pregar contra isso ou alertar contra isso, assim como o Natal, é motivo de repulsa social. Igreja fazendo festa junina, igreja, que aí vem essas aberrações americanas, né? Comemorando o Halloween. Igreja comemorando o nascimento de Cristo em dezembro. Uma clara adoração ao Deus Sol, à Mãe Lua, que é exatamente aquela imagem que tem no dinheiro, que tem no dólar, que tem no real, que tem outras moedas no mundo. Então, a igreja, ela está socialmente sendo conduzida a tudo aquilo que afasta ela de Deus. E se você falar contra qualquer uma dessas coisas, o mundo desaba na sua cabeça. Mas o salário do pecado é a morte. A morte. Ao estabelecer a consagração, eu sempre procurei trazer o início da consagração, o início das comemorações para o real dia de Páscoa, que sempre vai ser, provavelmente, em uma sexta-feira. Então, nós temos grandes privilégios em Deus, mas temos riscos reais à integridade da igreja por meio de ideias e filosofias e comodidades sociais. Por isso, a igreja saber o que ela é e saber posicionar é um risco muito grande na sociedade.
Por que Martinho Lutero foi perseguido como foi? E olha que a reforma protestante foi só ideológica. Quem provocou uma verdadeira reforma protestante foi João Calvino. A de Lutero foi apenas intelectual e competição, mas já seguiu um caminho. John Hus, o Ganso, ele foi queimado vivo pela igreja, porque ele pregava contra as atrocidades que a igreja da época cometia. John Hus deixou um discípulo. Um discípulo, que a maioria aqui já deva de ter ouvido falar dele. Quem já leu o livro O Peregrino? Como é que é o nome do autor? John Bunyan. E John Bunyan continuou a mensagem pregada por John Hus. E ele foi aprisionado, ele foi tirado da família dele, a família foi ameaçada muitas vezes, e durante muitos anos, por ele se tornar uma voz muito respeitada socialmente, queriam que ele retrocedesse na mensagem que ele pregava. E ele não retrocedeu. E ele morreu sem conhecer a sua última filha. Fizeram de tudo para destruí-lo. E fisicamente conseguiram. Mas daqueles muitos anos aprisionados, surgiu o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. Quem nunca leu esse livro, leia. Leia. Ele seguramente fará uma grande diferença na história da sua vida. Portanto, tenha coragem de dizer não ao mundo, porque o amor ao mundo significa inimizade contra Deus. E o Senhor conhece os seus. Pastor, mas é muito chato, é muito complicado. Uma palavra moderna agora, né? Eu vou ser cancelado. Eu vou ser cancelado digitalmente, eu vou ser cancelado familiarmente, fisicamente. O Evangelho, irmãos, é tomado por esforço. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Pastor, mas é uma questão social muito bacana. Economicamente é bom demais, pastor. Quantas pessoas que não melhoram a vida fazendo um ovo de Páscoa? Agora ainda faz ele recheado ainda, faz que não sei o quê, que não sei o quê. Isso não é Páscoa. Isso não é Páscoa. A Páscoa não foi comemorada com doces e nem com coisas agradáveis. A Páscoa ela foi comemorada com pão sem fermento, ervas amargas, luto antecipado e vigília em santificação. Mas vamos lá. Josué, capítulo 1. Versículo 1. Como é que está as suas guerras aí antes de iniciarmos a nossa consagração? O diabo já te usou muito? Já falou alguma vez na sua boca? Que é isso, pastor? Já cutucou sua mente aí e encheu ela de porcaria?
já está atacando a sua família, já está te fazendo convites indecentes. Tudo isso é para te afastar. Sexta-feira começamos, não é isso? Sim ou não? Deixa Deus te usar não deixa o diabo te usar essa semana não, irmãos. Vigia. Como diz os profetas modernos, vigia na terra. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Lembrando que essa é uma informação, irmãos, por fé. Josué ficou a metade do caminho do monte, Moisés subiu. Moisés alertou Josué o que poderia acontecer, mas enquanto Deus tirava a vida de Moisés, o próprio Deus falou a Josué ao sopé do monte: você não vai ver o corpo, não é para ir atrás dele, não crie dúvidas no seu coração se ele está vivo ou não, apenas obedeça. Meu servo Moisés é morto, e você vai levar essa notícia para o arraial. Agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ano passado, na peregrinação, qual que era o grande problema? Para poder ir a Israel. Ao ponto que teve que adiar a viagem. A falsa pandemia da insanidade do Covid, da loucura. E olha que para mim vencer o aeroporto de Dubai, mesmo com todos os papéis, foi um desafio. E agora? Você está acompanhando o que está acontecendo? Israel está em guerra civil. Literalmente em guerra civil. E aí, pastor? Se Deus não quiser que vá, irmãos, não vá. Se Ele quiser que vá, nada vai impedir. Mas os riscos ainda conseguem ser maiores. Por isso a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Eu quero uma fé, pastor, que não me custe nada. Eu quero uma fé aonde eu seja bajulado nas minhas insatisfações, nas minhas contrariedades, nas minhas decepções. Eu quero uma fé aonde eu possa apresentar soluções simplistas. A fé, irmãos, o reino de Deus não é construído por intenções e nem por palavras, por frutos. Me critique o que você quiser. Mas primeiro beba das águas que eu bebi e nos lugares que eu bebi. Depois você fale o que está no seu coração. Intenções não têm aprovação de Deus, muito menos autoridade no mundo espiritual. Mas vamos lá. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés.
desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. E é interessante que quando você está em Israel, o sol nasce o contrário. Você está em Jerusalém, o sol nasce, né, Celina? De onde se põe. Você fica dentro da cidade olhando para o Monte das Oliveiras, o Monte Olivo. E o sol nasce lá. E se põe para o lado da Galileia. Vira a cabeça da gente quando você está lá e fala assim, como, né? Que pode? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Controle e expansão dos estados emocionais. O ano da ressignificação está acabando. E essa mensagem do Cristo ou do Evangelho inerte, incapaz, ela não demora, ela vai cair por terra. Tudo que Deus faz na terra, Ele usa os homens. Israel pecou contra o Senhor. E Deus levantou os ímpios para destruí-los. E destruiu. E destruiu. Os romanos estabeleceram o seu poder pela força. A igreja, ela disseminou a sua mensagem pela força. Não foi pelo evangelho, pelo evangelismo. Foi, pastor, pela pregação. A igreja esperava um arrebatamento imediato. Por isso eles abandonaram totalmente a ideia do reino de Deus aqui na terra. E a igreja, ela foi perseguida, ela foi torturada, ela foi dizimada, ela quase acabou. A igreja se reuniu por décadas nos cemitérios, porque era um local que o povo evitava ir, por isso ela buscava segurança, cultuando a Cristo entre os mortos, para poder fugir. Chegou um momento que um imperador se converteu, não importa pelo quê. E a igreja começou um período de poder humano. E ela se perdeu no meio desse poder. O leste europeu foi evangelizado somente depois que os dinamarqueses, os vikings, os holandeses, com toda a violência que lhes eram e é peculiar, com toda a depravação moral que ainda hoje existe, atacaram os países cristãos. Entravam nas igrejas, saqueavam, matavam, estupravam, destruíam,
E chegou um ponto que os reis cristãos falaram, nós temos que reagir a essa selvageria. E aí, quando a força voltou contra os países nórdicos, voltou não só para poder impor limites, mas também para exigir conversão. E quem não convertia morria. Que absurdo, pastor. Violento. A igreja, ela causou horrores no mundo. A evangelização das Américas culminou com o dizimar das civilizações incas, maias, outros povos que eram tidos como extremamente sofisticados, com tecnologia, com medicina, com a questão de agronomia, a nível de mundo. Foi preciso de dizimar e estabelecer. Você como cristão agora, é difícil imaginar isso, mas a fé cristã, ela alcançou o objetivo quando ela foi imposta à força. Quando o islamismo surgiu e criou força por causa de economia, e foi alimentada por uma questão estratégica, ela impôs a sua força. E países que nunca sonharam em ter uma religião islâmica, se tornaram islâmicos, abrindo mão de sua fé, de suas tradições, destruindo a própria vida em nome do quê? De uma força política. Quando Cristo voltar, ele virá com um buquê de flores, uma gaiola de pombas brancas e toneladas de maconha para o povo fumar e ficar numa boa. Correto? Paz e amor, salve grande rei, eu pertenço ao grande JC, Jesus eu te amo, né? E Senhor, tal. Irmãos, a vinda do Senhor, ela será antecedida por morte, por guerra, por doenças, terremotos. A ira de Deus se manifestará primeiramente pela própria natureza. A Bíblia fala de meteoros caindo na terra e contaminando a água do mar, contaminando a água dos rios, dizimando uma terça parte da humanidade. Que bela mensagem de paz e amor, hein? E quando Cristo voltar com a igreja, e ele descer com a nova Jerusalém celestial, a Bíblia diz que ele chegará em paz sobre a terra, correto? Não, irmãos. Ele trará juízo sobre os homens e será travada uma batalha mortal, aonde milhões e milhões e milhões de pessoas serão dizimadas. Satanás será aprisionado. O evangelho, que muitas vezes é anunciado, ele é um evangelho de engano, de manipulação da massa, de levar as pessoas a submeterem ao inaceitável. Sempre foi assim. O cristão, ele precisa ser pacífico. Ele precisa lutar, ele precisa vencer o mal com o bem. Mas o povo de Deus sempre só reage depois que acorda para a realidade de que o mundo não tem misericórdia. Quem olha os judeus agora, em guerra contínua, um pedacinho de terra no mundo,
com o exército mais temido, pode-se dizer, do mundo, que mantém poder econômico em todos os continentes, e batalhando e travando uma guerra dia e noite. Por quê? Os judeus foram dizimados na sua passividade, e eles entenderam que confiar na dó dos outros não funciona. Não funciona. Cristo virá, irmãos, para buscar a sua igreja? Virá. Cuide para que você suba naquele dia, para que você encontre com Ele nos ares. Mas a igreja, ela necessita se posicionar antes das tragédias, antes do mal. A mensagem que a igreja prega hoje é: se entrar alguém aqui e quiser matar todo mundo, não resista. Não é essa a mensagem? Mas isso vai louvar a Deus em quê? Quando o povo de Deus era atacado e eles clamavam a Deus porque não suportavam mais a injustiça, Deus levantava um homem. E levantava um homem para quê? Para orar pelos inimigos? Era isso que acontecia? Deus levantava um homem para levar fúria contra os inimigos. O salário daquela afronta era a morte. E Deus ordenava que, inclusive, mulheres e crianças deveriam morrer. O senhor está pregando a violência agora, pastor? O senhor está pregando a morte agora? De forma alguma. A violência é a arma do covarde. Mas o valente precisa saber se defender. E você está pronto para se defender? Tanto espiritualmente, como emocionalmente, como fisicamente? Controle e expansão dos estados emocionais. Pensamentos determinam as emoções. As emoções determinam as decisões. E a boca fala o que o coração está cheio, o corpo faz o que já desceu para o coração. O que tem habitado o seu coração? Quais sentimentos, quais pensamentos? Consagração nossa. Literalmente esse ano dará 36 dias, né? Estamos prestes a iniciar 36 dias de consagração que serão milagrosos para a vida da sua família. Para a sua vida e da sua família. Iniciaremos com 3 dias de cultos na data de 14, 15 e 16 de abril. Semana que vem. Concluiremos nossa consagração nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2023. Para nós, o ano que se inicia, ou que iniciará, ao final da nossa consagração, será o ano da presença. Nós estamos no ano da ressignificação. O ano da presença. Buscaremos a compreensão e o entendimento de nossas histórias de vida, identificar as origens das coisas que impedem nossa progressão e, pela aplicação da palavra de Deus, para literalmente ressignificar nossos passados, para construirmos um futuro livre das prisões espirituais, familiares, emocionais e econômicas. A presença de Deus, o que significa o ano da presença? Primeiramente, a presença de Deus nos separa do mundo.
você não conseguirá ter comunhão com o mundo não conseguirá ter comunhão com você. Seja profissional, seja familiar, seja emocional, a presença de Deus vai estabelecer objeção. Pastor, eu quero estar bem com todo mundo. Não funciona. Não funciona. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que haverá uma rejeição do mundo pela sua vida. De forma clara e definitiva. O que é mundo não vai conseguir coexistir falsamente com você. Então, cuidado com as alianças que você tenta fazer. Ah, pastor, eu quero a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus? Isso vai gerar urticária, alergia. Você vai virar um pé de urtiga para o mundo. A presença de Deus deflagra guerra contra o mundo. Uma coisa é você assistir à maldade do mundo. Outra coisa é você atravessar a maldade dela. Então, a presença de Deus em você vai declarar guerra ao que é mundano ao seu redor. A presença de Deus é implacável contra os inimigos da sua santificação. Daniel foi atacado várias vezes. Os amigos de Daniel. O que aconteceu com os inimigos de Daniel? O que aconteceu com os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego? O que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Herodes? A presença de Deus, ela traz consequências implacáveis àquilo que luta contra a santificação dele na sua vida. A presença de Deus torna o homem cabeça e não cauda. Olha para Abraão, olha para Isaac, olha para Jacó, olha para Moisés, um gago, um fanho. Quem ficou em pé diante de Moisés? Faraó caiu, os magos de Faraó caiu, os hebreus que se rebelaram caíram, os inimigos que se levantaram caíram. Moisés queria aquilo? Mas era inevitável. A presença de Deus te prosperará na sua fidelidade. Esses serão os temas trabalhados no ano da presença. A presença de Deus, ela traz consequências. Ela traz vitórias, mas ela traz consequências. O objetivo dessa consagração é criar intimidade em sua comunhão com Deus, maior responsabilidade com a igreja e a santificação sua e de sua família. Só conseguiremos alcançar maturidade espiritual e uma vida cristã sadia com o hábito da consagração. A Bíblia está cheia de relatos de consagrações
que terminaram com magníficas vitórias. Exemplos como o de Moisés, 40 dias e 40 noites no monte na presença de Deus. Elias, durante 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus, durante 40 dias e 40 noites. E todos estes são exemplos para o nosso sucesso pessoal, espiritual e ministerial. Daniel, que ficou 21 dias prostrado, caiu das carnes, por causa da visão que teve. Consagração. Como faremos a nossa consagração? Lendo diariamente a Bíblia, orando e jejuando, ou seja, nos separando para Deus durante este período, fazendo um sacrifício racional que agrade ao Senhor. De nada adianta qualquer esforço ou sacrifício físico ou intelectual, sem o objetivo real da santificação, que é o dedicar-se a Deus em sinceridade, respeito, submissão e amor. Da mesma forma, é de pouca valia o sacrifício físico e intelectual para buscar força espiritual, sem o devido alinhamento de pensamento, reconhecimento das autoridades e o respeito pelo que está sendo feito. Sem esta sinceridade, não cumpriremos nossa missão de fortalecer nosso relacionamento com Deus e nos aproximarmos em comunhão com as pessoas da igreja. Todos devem participar da consagração. Como faremos essa consagração? Sobre o período de consagração, estaremos jejuando, acompanhando um plano de leitura bíblica diário, orando em casa, quando possível também na igreja. Incentivamos a cada fiel a estabelecer pelo menos 3 dias da semana para jejum. Ah, pastor, eu vou fazer um jejum de melancia. Eu vou fazer um jejum de sorvete de pistache. Eu vou fazer um jejum de 12:30 às 6 da manhã. Você vai ficar acordado? Não. Que anarquia de jejum é esse, irmãos? Leve a sério. Leve a sério. Pastor, eu dou Maria Antônia, eu dou tremedeira, eu dou batedeira. Começa com 2 horas, chega no final da consagração, você já está conseguindo consagrar o dia inteiro. Mas comece. Ah, eu vou fazer jejum de café cappuccino, mas café puro eu vou beber. Período que você estabelecer jejum, irmão, cuspa a saliva. Você vê que vai engolir ela, você fala, não, em nome de Jesus, estou jejuando, cuspir esse negócio. Nós somos tão acostumados a jejum, a consagração. Quem aqui já começou a consagração e falava, vou fazer um jejum, e aí a hora que vê, já bebeu água, já comeu pão, já comeu uma banana, já... E fala, nossa, eu estou de jejum. Estava, né? Parente de Eleusa lá, né? Que de primeiro não podia falar que estava jejuando. Os crentes primeiro descobriu que estava jejuando, acabou o jejum. E aí o irmão Manaquerino disse que levantou, né? 4 horas da manhã, levantou tarde aquele dia. E a irmã Negrinha, que era, não sei se a irmã Negrinha ou era outra, né? Ele viveu uns 120 anos, casou umas 4 vezes. E aí a esposa levantou e fez o café. Ele falou, bebe, mané. Ele falou, não. Aí passou um pouco, ela veio de novo e falou assim, bebe, mané, um cafezinho. Não. Na hora que chegou, estava amanhecendo um dia, ela falou assim, bebe, mané. Ele, não.
Você está jejuando? Ele falou, estava. Descobriu, acabou, né? Então, me dá o café aí que já acabou o meu jejum. Então, jejum é coisa séria, irmãos. Há demônios que você pode colocar a Cassiane, Voz da Verdade, quem que você quiser orando, cantando, e você pode orar até babar em redor de um demônio ou de uma situação, que não vai ter efeito nenhum, porque há caças de demônios que só vão te respeitar através do jejum e da oração. Amém? Incentivar cada fiel a estabelecer pelo menos 3 dias da semana para jejum. Estabelecer e orar diariamente por seus pedidos pessoais. Leve isso a sério. Fé é uma planta que ela gasta tempo para se colher. O que você planta hoje, o diabo não pode anular, mas para você colher amanhã, você precisa ter plantado hoje. Hoje. Há sacrifícios que eu faço por determinadas pessoas, que se eu não fizer, elas pagam um preço alto posteriormente, e talvez até com a vida. Por quê? Porque não entendem isso. Eu como pastor, porque se eu falar para você o que vai acontecer, só tem uma forma de você saber. É se cumprir o que eu disse. E para cumprir o que eu disse, eu não posso intervir. Porque senão eu vou ficar de mentiroso. Eu gero o livramento e depois você fala, é mentira do pastor. Então, eu procuro sempre atravessar o caminho da igreja, a não ser que o Senhor fale, não, esse problema essa pessoa vai ter que encarar. E a maturidade da igreja passa por isso. E tem muitas pessoas que acham que isso é brincadeira. É exagero. O pastor está exagerando, está passando medo. Que não sei o quê. E olha que eu não falo 1% para a igreja das coisas que Deus me mostra. Quando eu chego a falar, é porque não tem volta. A pessoa age porque senão vai perecer. Por isso, aprenda a buscar mais responsabilidade, levar mais a sério as coisas de Deus. Qual que é o maior milagre? Depois que a doença tomou conta, irmãos, fica difícil. Depois que vira bagunça a sua vida, porque você não ouve, porque você não obedece, difícil. Estabelecer e orar diariamente por seus pedidos pessoais. Orar pela unidade do ministério do Luz. Unidade da igreja. Não é todo mundo pensar do mesmo jeito, mas estarmos unidos em um mesmo propósito. Orar pela prosperidade das pessoas do ministério do Luz. A economia, ela tem tudo para mudar. Dinheiro tem tudo para deixar de existir. Mas a prosperidade que vem de Deus, ela vem com poder econômico. E o poder econômico que vem de Deus indifere o que está acontecendo no mundo. Indifere. Há 500 anos atrás, irmãos, qual era a mercadoria mais cara do mundo? Qual era? É o ouro, né, pastor? Não, tinha uma coisa mais cara do que o ouro. O sal. Você consegue imaginar? Que com 1 quilo de ouro você não comprava 1 quilo de sal? 1 quilo de ouro hoje, quantas carretas de sal não compra, né? De épocas em épocas a economia mundial muda. O dinheiro muda.
isso não faz diferença para Deus. Ele mantém a prosperidade dos seus, indiferente do que o mundo está fazendo. Amém? A consagração, ler a Bíblia todos os dias. Eu não li hoje, eu vou deixar porque depois eu leio a semana toda de uma vez. Leia a Bíblia todos os dias. O intuito é tirar um momento de consagração. Jejuar o maior número de dias possíveis no período da consagração. Comprometer-se com valores cristãos, tais como ser verdadeiro, visitação, evangelização, comunhão familiar. Calar a boca. Pastor, eu não sei o que falar. Então cala. Cala, vai ser uma bênção. Deus vai falar com o seu silêncio. Abster-se de assistir televisão e os aplicativos aí de quem está assistindo, quem gosta de série, que não sei o quê, e que gasta todo o tempo do dia no TikTok, no Instagram. Pastor, eu preciso para mim trabalhar. Então use só para o trabalho. Eu vou ver essa fofoquinha aqui. Para a maioria, tirar a televisão agora não faz efeito mais, mas eu mexi em algumas coisas agora que corro o risco de ser amaldiçoado, né? Eu vou fazer o quê, pastor? Viver. Já pensou se houvesse um blackout hoje de tecnologias, onde todo o sistema de comunicação fosse inutilizado? Abstinência, tremedeira, convulsão, não era por causa de bebida, não era por causa de droga, é por falta de internet. Estou com ansiedade, eu vou morrer, o que foi? Eu não consigo, eu não tenho acesso mais às fofocas virtuais. Que dia, pastor? Depois tenho que corrigir aqui, porque eu não corrigi a data, mas do dia 16 de abril até o dia 21 de maio, 0 horas do dia 21 de maio. Faça 2 propósitos de oração. Primeiro, ore pelo propósito definido pelo ministério para a sua igreja. Qual que é o propósito nosso, irmãos? Que esse ano eu quero que você tenha em mente. Que todas as pessoas da igreja tenham a prosperidade, o equilíbrio, a responsabilidade de se tornarem pessoas que emprestam e que não pegam emprestado. Que essa prosperidade venha sobre a vida de todos aqueles ligados à igreja. Amém? Você estabeleça os seus propósitos pessoais, enumerando os seus principais desafios, desejos e objetivos a serem alcançados em Deus para o ano da presença. Cuidado com o que você pede. Isso vai acontecer. Amém? A nossa consagração é uma convicção de uma busca pela paz, pela santidade e em um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo e com a igreja. Faça deste período de consagração um período de gratidão, de reconhecimento pelo que Deus fez em sua vida por meio da comunhão da igreja. Faça um devocional diário de 20 minutos para leitura bíblica e oração. Pastor, geralmente eu resolvo o meu devocional com 30 segundos. Tenha fé, irmão, você vai dar conta. Põe uma música, fica lá calado, fica olhando para o nada.
falando coisa com coisa, repetindo. Uma hora engrena. Mas se você não começar, pastor, mas 20 minutos é tempo demais. Para alguns vai ser uma eternidade. Faça um devocional. Faça propósitos, votos com pedidos ministeriais, pessoais, profissionais, econômicos e familiares. Sobre os votos, nada é mais forte para mover o mundo natural com as armas espirituais do que votos e sacrifícios, desde que sejam cumpridos. Você não é obrigado a fazer voto algum, mas se fizer, cumpra. Porque a quebra de um voto vai trazer consequências. E esse é um voto que você fez para com Deus e não honrou, não respeitou. Que oração que vai te livrar disso? Por isso o Eclesiastes diz: guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Se fizer votos, que os cumpra. O senhor quer me desanimar, pastor? Não. Eu quero te alertar para a seriedade de um voto. Amém? A consequência vem. E o pior é que depois você nem lembra. E o bambu está comendo nas suas costas. E você está orando a Deus. E os outros estão orando e nada muda. Por quê? Porque você foi negligente com os seus votos. De Deus não se zomba. Leia diariamente os textos sugeridos para a consagração que estarão no verso do informativo. Depois nós vamos passá-los para vocês. Objetivo ministeriais de oração: proteção espiritual, física, emocional e econômica para as famílias da igreja. Por que isso, pastor? Meu coração arde em afirmar que dias difíceis estão por vir. Mais difíceis, pastor? Você não enfrentou dificuldade ainda. Ninguém aqui. Ah, pastor, eu tenho problemas, eu tenho as minhas angústias. Mas nada que não era corriqueiro da sua jornada natural de vida. Eu sinto que dias muito difíceis estão para vir sobre a humanidade como um todo. Por isso a proteção espiritual, física, emocional, econômica para as famílias da igreja. Por que buscar esse propósito nessa peregrinação? Porque a igreja não pode depender da economia do governo. A igreja precisa de enriquecer-se com as moedas espirituais, para que o inimigo não ataque a sua vida. O derramar do Espírito Santo sobre o ministério Doulos para uma unção de superação existencial, econômica e importância social. Pessoas erradas nos lugares importantes, irmãos, geram consequências. Desde quando começou o ministério Doulos, eu oro a Deus para que as nossas descendências cresçam em justiça e ocupem lugar de destaque. Ocupem lugar de proeminência e que façam a diferença pela sua maneira de ser e de pensar. Eu oro para que o Samuel se torne alguém de extrema relevância no meio da sociedade. O Pedro, os meninos que estão mais novos, nós que já estamos mais velhos, irmãos, nós temos que lutar pela sobrevivência. Nós temos que lutar pela integridade. Há coisas que nós não temos nem influência social, nem poder econômico para impor.
mas com o decorrer do tempo, teremos. E por isso a importância de pessoas de Deus nos lugares de grande relevância social. Porque enquanto o lixo, o endemoniado, o promíscuo ocupa esses lugares, os inocentes perecem violentamente, sem que ninguém saiba o que está acontecendo com eles. Objetivos de oração: pela responsabilidade pessoal de cada pessoa ligada ao Ministério Doulos, para uma vida de estabilidade espiritual, familiar, patrimonial, econômica e de qualidade de vida. Sermos uma igreja de pessoas com valores consolidados. A igreja precisa buscar e viver esses valores: prosperidade, coragem, honra, verdade, juízo, justiça e amor. Ensine isso na sua casa, converse sobre isso na sua casa, passe esse conhecimento para a sociedade aonde você convive. Não tenha medo de trazer isso para as pessoas, de imprimir esses valores para a sua prática diária. A maioria das pessoas não tem valores na vida para seguir. Encontrando uma rotina como essa, uma direção como essa, mudará a vida de muitas pessoas. De 16 de abril a 21 de maio, os dias de jejum, do dia 17 ao dia 21. Aqui já estão todas as leituras, as referências bíblicas. Objetivos pessoais de oração. Quais são os seus objetivos? Ai, pastor, eu quero fazer um cruzeiro. E depois que você voltar desse cruzeiro, você vai comer o quê? Os tickets? Os vouchers? Se você tiver prosperidade, irmão, você vai em quantos cruzeiros você quiser, a hora que você quiser. Ai, pastor, eu quero comprar um carro. Você compra um carro, ok. E depois para pagar o imposto dele? E para abastecer? E para lidar com a desvalorização dele? Carro não é objetivo de oração. Ah, pode colocar, eu tenho desejo isso e isso, claro. Ore a Deus. Mas ter um carro não resolve todos os seus problemas. Agora, você ter prosperidade o suficiente para comprar o carro que você quiser, mantê-lo como precisar, sem atrapalhar a sua vida, esse é um bom objetivo. O que você precisa? E não vem reclamar depois. Né, Luana? Eu quero casar, pastor. Eu quero uma festa de casamento. Quem foi no casamento da Luana? Foi tudo que você sonhava, não foi? Já teve dia você falar assim: oh meu Deus, mas será que foi certo? Às vezes ela fala assim: pastor, o negócio não está bom não. Opa, cala a boca. Quem pediu foi você. Do jeito que você pediu, aconteceu. Foi ou não foi, Vera? Então, né, Letícia? Ah, pastor, eu quero casar. Letícia. Eu quero ser mãe. Letícia. É, pastor, porque é aquele japonês que... Oh, não fala mal do seu japonês. Ah, pastor, eu estou cansado. Não está. Não está. Tem dia que a irmã badaladeira, né, que chegava amanhecendo no dia, tem dia que 7 horas, esses dias eu não sei o que eu estava falando com o Alexandre, que ele queria conversar comigo, ele falou assim: quer que eu vou aí hoje? Não, hoje não, hoje não. Hoje não, nós vai dormir, eu acho que era umas 7h30.
Provavelmente ali pela meia-noite o Pedro acorda, né? E aí É bom ser mãe, Letícia? Tá fácil? Então, cuidado com o que você pede. Porque coisa boa, irmãos, vem junto com pacotes de responsabilidades. E coisa boa na hora errada, vira tragédia. Vou mandar hoje isso aqui pelo WhatsApp. Depois você organiza para nós, né, Rick? Dá uma corrigidinha e faz uma paradinha, porque o papel é importante para você ter, escrever. Mais uma vez eu digo, irmãos, guarde os seus propósitos de oração. Daqui a alguns anos você vai ter filhos, netos, pessoas em desespero. Você vai poder pegar isso e mostrar para essa pessoa e falar assim: olha como Deus é fiel. No momento que coloquei isso aqui era impossível. Deus fez e Ele ainda é Deus para fazer nas nossas vidas. Amém? Sexta-feira nós começamos. Não deixe o diabo te usar. Essa boca que a terra há de comer, mantenha essa fera controlada. Guarde o seu coração. Vigie. Deus tem coisas extraordinárias para continuar fazendo nas nossas vidas, novas coisas. Mas esse é um período difícil. Esses últimos 15 dias, eu tenho certeza que já foram difíceis. Essa semana, você será provocado de várias maneiras. Não entre em provocações. Não permita que o inimigo tire a sua bênção. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé então? Pastor, sobre a peregrinação, irmãos, peça a Deus para lhe conceder aquilo que Ele quer que você apresente. Não foque na sua realidade hoje, não foque no seu momento agora. Você olha e fala assim: pastor, é desesperador porque eu não vejo possibilidade. Confie no Senhor. Se realmente está no seu coração, coloque na presença dEle. Você verá que Ele não tem limites para operar na sua vida. Amém? Não seja um sacrifício de tolo, mas que seja uma atitude de fé. Comece a se preparar para a nossa consagração. Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar a vida da tua igreja mais uma vez em tua presença. O mês de abril, Senhor, é um mês para nós com grande relevância, por causa da Páscoa, por causa do seu nascimento, por causa da sua morte e ressurreição, por causa da nossa consagração. Sou muito grato a Ti, Senhor, porque se não for ao Senhor, Pai, há muito já teria perecido. E no início da nossa consagração, nós temos a oportunidade
de forma consciente, responsável e de forma sacrificial, de apresentarmos a nossa consciência juntamente com o nosso sacrifício, para que seja algo que nos custe, em gratidão por aquilo que o Senhor operou e cuidou das nossas vidas e das nossas famílias. Como pastor, Senhor, eu tenho muito a agradecer. Eu tenho muito a agradecer pelos grandes milagres que aconteceram nesse ano. Livramentos para a sua igreja, casamentos, gravidez, nascimentos. Senhor, inumeráveis, ó Deus, são os seus feitos em nossas vidas. Então continue a operar, que eu possa me apresentar diante de Ti, Senhor, com louvores e verdadeiros sacrifícios de gratidão, para que o Teu nome seja exaltado, para que nós possamos começar uma nova etapa, novos pedidos, novos propósitos, novos votos, novas conquistas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.